tá, gente? Me perdoa, por favor. Meninas, eu vou chamar aqui alguém muito maravilhosa. Eu vou chamar, mas eu quero chamar ela, esperar vocês voltarem. Enquanto vocês estão voltando, gente, foi eu, a minha culpa, a minha tão grande culpa. Perdoa eu. Vamos lá, vamos entrando, mulherzinhas. Vamos. Ô, mulher de Deus, a pessoa desligou com o dedo dela. Vamos lá, meninas. Tá tudo bem? Voltamos, segunda-feira, ativadas. Cadê meu café, gente? Pega um café aí pra mim, em nome de Jesus. Arruma um café pra mim. Meninas, eu quero falar uma coisa. Eu abri uma caixinha de perguntas. Presta atenção no que eu vou dizer. E eu tô tão assustada. Por quê? Na caixinha de perguntas, 70% das perguntas que vocês fizeram foi sobre o medo. Todo mundo com medo do tal do novo, todo mundo com medo das mudanças, todo mundo com medo de tomar uma decisão, todo mundo com medo de obedecer. E eu fiquei olhando aquilo, né? Porque a gente precisa entender que o medo faz parte. Caso contrário, na Bíblia não teria tantas palavras, mais de 350 palavras a respeito de Deus falando com os filhos sobre não temer, sobre não se entregar ao medo, sobre ser forte e corajosa. O que nós estamos falando aqui é que o medo faz parte, ele é uma emoção que nos garante ali, né, que nos possibilita enfrentarmos situações sem colocar a nossa vida em risco. Então o medo, ele faz parte das principais emoções, das 5 delas. Mas o que eu preciso que você entenda é a diferença do medo como uma emoção e o medo como um espírito. Porque existe o espírito do medo, que faz com que você se sinta ali coagida, paralisada, preocupada, ansiosa, que você não ousa, que você não busca o poder de Deus, que você não tem equilíbrio. E esse medo que a Bíblia diz que é o espírito, esse nós precisamos combater. E precisamos separar aqui, minhas amadas, o que é espírito e o que é alma. Então, eu quero te falar que se eu pudesse dar um conselho para você hoje, eu te daria assim: tenha uma terapeuta, ok? Tenha uma terapeuta. Gente, eu vou te falar, na construção da minha jornada ministerial, do meu deixar o meu emprego, a minha vida executiva, o meu mundo corporativo, aquela mulher assim, né, sempre no controle das coisas, muito determinada, muito fazedora. No início dessa minha trajetória, eu contei com a Sayonara Marques, que está aqui ao vivo comigo aqui, ó, tá aqui, sai, te amo. E eu quero te dizer, cuidado, né, quando você escuta das pessoas que você não precisa de ajuda, que você não precisa de uma terapeuta. Quando eu falo de terapia, eu falo, busque uma mulher cristã, busque uma mulher de Deus, uma mulher que faz a terapia pautada na palavra. Porque existe muita coisa louca, muita gente no misticismo, no ceticismo, na ciência do humanismo. Mas aqui eu estou falando com mulheres sábias. Meninas, busque terapeutas cristãs. Busque mulheres que têm fundamento na palavra. Mas busque ajuda. Sabe por quê? Porque a gente está confundindo. O teu espírito já está convencido. Você já está junto ao Senhor nos lugares celestiais. Mas a tua alma não, minha irmã. E por que eu tô falando desse assunto? Porque eu tô chamando a terapeuta de Jade Martins. Eu estou chamando uma mulher de Deus que hoje está ajudando a minha filha, que tem 16 anos, naquilo que a alma dela está gritando. Eu sou terapeuta, eu tenho uma terapeuta e a minha filha tem uma terapeuta. Por quê? Porque Jade Martins é uma Carla Martins em miniatura. Então, tudo aquilo que eu vivi no passado, as minhas dores, as minhas explosões, a minha intensidade, as minhas euforias, os meus desajustes,
eles já foram evidenciados por mim como mãe para minha filha. E eu, como terapeuta, não posso fazer terapia com ela. Eu preciso de uma mulher cristã, uma mulher fundamentada nos princípios eternos, que conduza a minha filha a esse lugar de plenitude em Deus, porque a carne grita, minha irmã. Então a terapia, ela é necessária. Em nome de Jesus, cuidado com esses conselhos de gente maluca. Gente que fala, não, você não precisa. Minha filha, a carne grita. Você vai olhar Moisés, você vai olhar Pedro. Você pode ser uma mulher espiritual, mas a sua alma pode roubar de você viver a plenitude e abundância de Deus. Porque a sua alma precisa saber que ela é sujeita ao teu espírito. Não negligencie isso. Então hoje eu tô chamando uma mulher que está cuidando da minha filha. Uma mulher que foi direcionada por Sayonara. Porque a Sayonara estava atendendo a Jade e direcionou ela a essa mulher incrível. E deixa eu ver se ela já chegou aqui. Com certeza ela está aqui, mas eu não sei se eu vou chamar ela por qual dos... eu vou chamar você pelo Café Jesus. Porque ela tem 2 Instagram. Aqui, Café Jesus e Amigas. É porque eu não estava falando, porque eu grito muito. E aí eu fiquei assim, gente, deixa eu falar nada. Denise, querida! A Carla, Jade falou, não, eu queria tanto assistir essa live. eu quero agradecer, né? A Jade tem uma essência. Quando a Carla disse uma mini Carla, realmente as expressões ali, o jeitinho, mas também tem uma essência que é vinda, né, Carla? A gente sabe de um legado espiritual que tu tem deixado. Então, quero já saudar todas as mulheres aí, saudar você, Carla, agradecer a confiança. Como eu já te disse lá no particular, né? Como eu já disse para a Sayonara, como eu digo para a Jade, espero honrar a confiança, porque não tem coisa maior do que os nossos filhos na terra. Então, agradeço e louvo a Deus pela confiança, pela honra de estar cuidando da Jade, tão preciosa, realmente uma joia nas mãos de Deus. Gratidão, Carla, pela confiança, pelo carinho, também pela Sayonara, né, por ter feito essa indicação tão preciosa e de Deus para as nossas vidas. Tem as meninas aí falando, minha mentora, minha mentora. Denise, eu te agradeço. Você cuida do meu tesouro. Né? Eu coloquei o meu tesouro nas tuas mãos, né? E assim, eu creio, sabe, que Jesus tem levantado um grupo de mulheres que elas estão ajudando outras a vencer as dores, sabe, da alma, né? Da alma ferida, machucada, dos traumas. Por quê? Porque nós temos tantas coisas lindas para viver com Jesus, mas como as mulheres são aprisionadas, né? E nós, terapeutas cristãs, estamos vivendo Isaías 61. Somos libertadoras. Somos mulheres que tiramos outras do cativeiro emocional. Quantos cativeiros emocionais, quantas mulheres que têm Jesus, são apaixonadas por ele, mas não conseguem viver uma vida abundante, porque elas estão presas, amarradas, a alma está ferida, a alma está sofrida, elas foram rejeitadas, humilhadas, passaram por abusos, elas não conseguem sair desse lugar porque elas não sabem, mas o Senhor nos conferiu, te deu talento, você foi vocacionada na terra, para que através daquilo que você aprendeu, não só em livros, não é técnica, eu falo que é a palavra, você está usando todo o teu talento para levar outras mulheres a viver um nível de profundidade em Deus. Então eu só tenho que te agradecer. Eu sei que muitas não te conhecem, conhece a nossa terapeuta comum, Sayonara Marques, né? Mas eu sei que talvez as pessoas não te conheciam e você fez uma live tão linda com a Alessandra, eu assisti a Amor à Palavra, que é outra terapeuta também, né? Que
ela viu a necessidade como igreja de ajudar outras mulheres, assim como eu, elas fizeram o curso, elas estudaram para ajudar outras mulheres do gabinete pastoral a saírem dessas dores. Mas você é uma especialista, uma psicóloga, né? E eu queria que você liberasse sobre nós, sobre essa segunda, né? Sobre essa semana, uma palavra para o nosso coração, porque eu sei que você carrega algo de Deus aí. E que em nome de Jesus você seja conduzida pelo Espírito Santo a destravar, sabe, a pavimentar o doce caminho, que é o caminho de Jesus, onde essas mulheres serão agora, terão consciência, porque através dessa verdade que nos liberta, nós podemos viver a vida de Deus. Então, que em nome de Jesus seja usada nesta manhã. Amém? Deus, amém. Carla, eu quero agradecer. Meninas, é uma honra, é um presente de Deus estar aqui. E eu meditava, Carla, você foi minha companhia na pandemia. Eu fiquei muito doente. E eu ouvi muito, irmãs, muito a Carla, né? Foi assim, ali, a gente vê, irmãs, e eu meditava ontem. E eu não posso deixar de falar, aproveitar a oportunidade, que eu vejo em ti, Carla, uma mulher que abriu um caminho. Abriu um caminho para que outras mulheres, assim como eu, assim como outras, talvez você, que está hoje sendo inspirada a ajudar mulheres a fazer, né, o que nós estamos tentando fazer, que é cuidar, que é ajudar. Então, Carla, eu vejo que você abriu um caminho para que nós pudéssemos correr. Então, que Deus continue te abençoando. Obrigada por deixar esse legado espiritual para nós. Porque quando a Carla falava ali do secreto, irmãs, tudo que eu posso da Carla eu participo. E eu vejo assim, ó, que não é somente sobre dar direção. Não é só sobre dizer ore, faça. Por exemplo, esse e-book, né? Não é somente ore a palavra. É a Carla dando direcionamento como orar a palavra, como pegar junto. Então, eu quero louvar a Deus, Carla, pela oportunidade, pela confiança de estar cuidando da Jade, por tudo. Mesmo tão longe, você estar cuidando de nós. Eu falo isso, eu tenho certeza que em nome de todas as mulheres que estão aqui, porque a gente se sente cuidada, pelo menos é assim que eu me sinto. Principalmente quando tu vem com aquelas profundidades, aqueles tesouros escondidos que a gente pensa, nossa, como eu não via. E eu digo, Deus, glória a Deus, por nós andarmos numa mesma visão. E eu lutava para trazer essa palavra. Irmãs, né, o nervosismo ali, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E a Carla me deu um tema que é voltando à essência. E quando nós entendemos, né, o que é voltar, o que é voltar à essência? Primeiro, voltar vem do verbo lá, né, do hebraico, do grego, de metanoia. Uau. Geralmente fala ali, quando a Bíblia diz voltar a algo, é mudança de pensamento, de atitude, é recalcular a rota. Então, nesse ano, a Carla falou algo muito pontual, que eu estou vendo, estou passando pelo mesmo processo, Carla, que é ser intencional, é Deus tirar de tantas coisas, mas aquilo que Deus quer que façamos, sermos intencionais, profundas. Então, irmãs, a metanoia é isso. Talvez você está envolvida em tantas atividades e talvez o Senhor vai começar a dizer, me entregue. Entregue, confia, entregue, confia. Talvez você está sendo chamadas ali, como a Carla disse. E eu amo ali uma reflexão que uma vez eu ouvi, eu trouxe para a vida, que a diferença das chamadas e das escolhidas é que as escolhidas ouviram o chamado e obedeceram. Então, eu tenho certeza que tem mulheres aqui que ouviram o chamado nessa manhã. A diferença de você ser somente uma chamada e uma escolhida é você ouvir o chamado e obedecer. É ouvir o chamado e dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, irmãs, ali, o verbo essência do verbo grego vem do verbo ser. Ser. Então, olha só como a gente vê ali o chamado de Deus também nesse título, voltando a essência. Irmãs, ali do verbo ser, do grego, significa ali algo que permanece inabalável, contínuo, mas carregando uma essência original. Mas é algo também que flui para uma forma que foi designada, um cumprimento de um propósito. Então, nós voltarmos à essência, irmãs. Voltar, mudança de pensamento, metanoia, para cumprir o propósito para qual fomos criadas, sem perder
a nossa identidade. E ali, quando eu meditava nisso, assistindo a live da semana passada, ontem, quando eu estudava, eu ali dizia, Espírito Santo, me conduza. Eu ouvi somente uma frase, Carla. Eu ouvia Deus dizer assim, ó, seja uma voz. Uau! E eu não estava entendendo, e eu fui ver a live da semana passada. E ali eu entendi que na live da semana passada foi um chamado para sermos ali mulheres que escutam. A pastora falou ali com muita ousadia, com muita graça, né, sobre aqueles que têm ouvidos que ouçam. E eu comecei com aquela voz ali, e aquilo falava tanto ali sobre, né, seja uma voz, seja uma voz. E eu quero iniciar o nosso primeiro tópico aqui sobre sermos uma voz, voltando à nossa essência. O nosso texto que nós vamos iniciar lendo está em Lucas 3, versículo 16. Nós estaremos falando de alguém bem conhecido, mas que no ano de 2025 está derramando uma unção sobre nós. Deus está falando conosco que está derramando uma unção de João Batista. Uau! E quando Deus me deu essa palavra, eu fui assistir a live depois, Carla. Eu disse, meu Deus, o Senhor está confirmando a unção que o Senhor está derramando sobre mulheres esse ano. João 3,16, eu estarei lendo na NTLH, que diz assim, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ele guardará o trigo no seu depósito, mas ele queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E João anunciava de maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava para que eles mudassem de vida. Meu Deus! O contexto, irmãs, desses versículos, o contexto que Lucas começa nos dizendo, Lucas é muito profundo. E Lucas, ele revela coisas assim que a gente vê só um nome. Mas ele está revelando todo um contexto histórico através daquele nome. E Lucas, ali em no capítulo 13, ele começa dizendo qual era o contexto político daquela época. Irmãs, até por causa do tempo, mas assim, estudem a profundidade. Ali nós estamos falando de um governo político promíscuo, homossexual, corrompido. Nós estamos falando ali, quando o João Batista ele ali aponta o pecado de Pilatos, não é somente sobre a mulher de Pôncio Pilatos ali ser esposa do seu irmão, mas também ser sua sobrinha. Havia um pecado muito maior que João Batista ali estava anunciando e condenando, que era o incesto também. Mas uma coisa que me chama a atenção, Carla, que ele diz ali no versículo 2, que ali estavam os dois sumos sacerdotes. Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, não havia dois sumos sacerdotes. A Bíblia diz que havia um sumo sacerdote. Mas o que a Bíblia estava contando, o que Lucas estava falando, era que até mesmo a religião estava corrompida. Que o sumo sacerdócio podia ser comprado, porque quando nós vamos para a história ali de Anás e Caifás, nós vemos que um era legítimo, o outro havia um sacerdócio comprado, corrompido. Então, quando Lucas está dando ali, né, sobre no ano do Quinto Império, quando ele está falando todos aqueles nomes, é como se Lucas estivesse dizendo para nós, o cenário era precário, o cenário era de corrupção, o cenário era de mentira, o cenário era do que era certo, estava sendo tratado como errado, e o errado estava sendo tratado como certo. E quando eu parafraseava nos dias de hoje, eu não sei você, mas eu identifiquei um cenário político assim, cara. Eu identifiquei uma religiosidade muitas vezes também, infelizmente, corrompida. Só que uma coisa me chama a atenção. Versículo 3 ali, capítulo 3, versículo 2, diz assim para nós. E foi neste ano, nesse cenário, minhas irmãs, de corrupção, de tudo corrompido, de o que era errado ali estava sendo tratado como certo. Diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no
deserto. Irmãs, a palavra de Deus veio meio à corrupção, tudo corrompido, tudo ali talvez um cenário contrário. 400 anos de silêncio. E a palavra de Deus veio. E o que chama muito a atenção, que não é menos importante, é no deserto. Irmãs, o deserto continua sendo lugar de revelação. O deserto continua sendo o lugar onde Deus fala. Muitas vezes nós reclamamos, eu estou passando no deserto, nós não temos noção, Carla, espiritualmente, o que Deus está falando, minha filha, é aí que eu estarei falando contigo. É aí que eu revelarei coisas grandes, profundas, firmes, ocultas, que ninguém vê, que os religiosos não veem, que a política não diz. É aí que eu falo contigo. Porque João, ele não estava lá no templo, ele não estava buscando, irmãs, ele era até mesmo, vamos dizer assim, ó, um profeta contrário a todos os outros. Extravagante, talvez podemos dizer, um pouco diferente. Mas era um homem que Deus falava com ele mesmo, ele estando no deserto. Irmãs, eu quero falar com você que está passando pelo deserto. Deus ainda fala e está falando conosco no deserto. Nós precisamos estar disponíveis para não apenas sermos chamadas, mas ouvirmos o chamado e obedecermos. A passagem, tá, meninas? Muitas mulheres estão perguntando ali, Lucas 3. Irmãs, então ali a mensagem de João Batista também, quando nós vemos ali o segredo desse pregador, o segredo desse profeta, era uma mensagem de arrependimento. Uau. Mas era uma mensagem de esperança. Está vindo aquele, ele está vindo. Se preparem, porque aquele que batiza com fogo. Eu não sei, Carla, mas eu vejo que nós precisamos ainda orar por batismo com o Espírito Santo, por avivamento, por renovo. Você que ainda não recebeu esse dom precioso, você que ainda não sentiu, peça, ore, clame. Mas talvez você pense, Denise, eu estou no deserto. Não, aí no deserto tem arrependimento, tem esperança, tem revelação, tem a presença de Deus. E ali, irmãs, eu vejo assim que João, ali a Bíblia diz que quando ele começa a pregar a palavra, ele começa falando sobre Isaías. Sabe por quê? Quando a Carla pegou aquela Bíblia ali na mão e disse, meu Deus, o ato profético. Sabe por quê, irmãs? Porque João entendia que o segredo ainda está na Bíblia. Deus não está querendo coisas novas, Deus não está querendo muito frufru, como se diz. Deus ainda está dizendo, pregue a palavra. Isso aqui é o nosso fundamento. A autoajuda não é fundamento, livros não são fundamentos. Deus ainda está querendo e pedindo, ore a palavra, pregue a palavra. A autoridade não está em nós. A autoridade não está naquilo que nós ali muitas vezes mostramos. A autoridade ainda continua sendo a palavra. João Batista, irmãs, o deserto de João Batista não era um deserto como a areia da praia que nós vamos. A areia era grossa, machucava. O deserto de João Batista não era que nós irmos para a praia, dar um calorzinho, alcança ali, né, uma água de coco, pega uma água, a gente leva nossas garrafinhas. Era um lugar de sequidão, um lugar difícil. E mesmo assim as pessoas estavam indo até ele, porque as pessoas tinham fome e sede da verdadeira palavra. A palavra simples, genuína, mas também fiel, verdadeira, que não volta vazia, que quando nós pregamos ela, faz tudo que lhe apraz, irmãs. Então, quando eu meditava nisso, eu pensava, Carla, muitas vezes, muitas mulheres, mas eu estou passando por um problema, eu não vou ajudar. Mas eu estou precisando de oração, eu não vou orar. Minha irmã, você está no deserto, você está retendo a palavra. Você está no deserto e você não está como João Batista pregando a palavra. Então, eu coloquei para nós, volte à essência, sendo uma voz de encorajamento e de verdade, da verdadeira palavra de Deus, mesmo estando no deserto.
Deserto é lugar de passagem. Deserto não te define. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de profeta. Porque Jesus passou pelo deserto. João Batista também passou pelo deserto. Irmãs, ali, versículo 5. Tem tantas chaves nesses versículos, 2 versículos. Mas ali diz para nós: todo vale se encherá. E se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. O que está dizendo, irmãs? Olha a mensagem de João Batista, a mensagem para nós hoje. Quando diz ali, primeiro montanhas, irmãs, primeiro começa falando todo vale. O que é vale, irmãs? O que é montanhas? São colinas, são lugares altos, são lugares muitas vezes de difíceis acessos. Geograficamente é isso, irmãs. Montanha é lugar alto. O que está dizendo aqui, irmãs, para nós? Que o vale ali, o orgulho, a soberba, a altivez, essa busca por posicionamento alto, posicionamento que aparece, mas não é. Uau. Deus vai tirar. Deus vai tirar, porque aqui está dizendo assim, ó, toda montanha se abaixará. Quando nós vemos na Bíblia, irmãs, Deus, ele abate o soberbo. Voltou. Então, irmãs, toda altivez, toda soberba, todo orgulho, Deus vai tirar. Não se preocupe, não fique pensando, não traga essa inquietação para o seu coração. Entregue a Deus. Vale, irmã, significa depressão, cratera, buraco. A Carla falava sobre os vazios da alma, sobre as depressões que não são físicas, mas são espirituais, são emocionais, sobre nossas dores e vazios que ninguém conhece. E quantas vezes nós queremos esconder? Quantas vezes não queremos falar? Quantas vezes não queremos nem mexer no assunto, deixamos lá? Irmãs, o caminho do Senhor é um caminho reto, é um caminho aplanado. Ali não tem como nós caminharmos no novo de Deus, caminharmos na palavra de Deus, escondendo caminhos, não passando por caminhos de dores, porque os nossos caminhos de dores de ontem serão nossos testemunhos e curas de hoje e de amanhã. Então ali, Deus, ele vem ali, irmãs, dizendo para nós, através dessa palavra e hoje, que as tuas depressões, os seus vales, os seus vazios, Deus transformará em mudança de vida, de mentalidade, de cura, de testemunho. E por fim ali, João continua dizendo, e as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Isso quem faz, irmãs, é a palavra de Deus. Quando nós fazemos o que nós estamos fazendo aqui, escutando, ouvindo, procurando, tendo fome, tendo sede da palavra de Deus, nossos caminhos tortos são endireitados. Tudo aquilo que não está bem, Deus vai resolvendo, Deus vai trabalhando, Deus vai moldando. Aquilo que você até hoje não conseguiu na força do seu braço, Deus está dizendo, entrega, confia, mas deixa eu e a minha palavra transformarmos, moldarmos e mudarmos. E muitas vezes a gente acha que essa transformação vai começar no outro. Nós achamos que Deus endireitar um caminho, né, Carla? Vai se arrumar todo mundo. Não. A transformação começa primeiro em nós. Uau. A transformação de Deus começa primeiramente em nós, para que depois venha a partir de nós. Irmãs, o ministério de João Batista, e eu achei lindo quando a Carla falava desse ministério, desse propósito, desse chamado que vai ser não somente online, porque é muito maior para ficar preso ali em um determinado território. Porque o ministério de João Batista, ele era assim, irmãs. Ele não estava condicionado a 4 paredes. Ele não estava condicionado a pessoas. Não tinha seletividade. Meu Deus! A mesa de Jesus, Carla, é assim. A mesa de Jesus tem soldado, tem multidão, tem leprosos, tem ali aqueles que eram prostitutas,
A mesa do Senhor e ali a pregação de João Batista, porque hoje nós estamos vendo João Batista como um percussor, irmãs, um exemplo para nós seguirmos. Na minha e na sua mesa não pode ter seletividade. A nossa essência está em olharmos para os outros com o olhar de Jesus e em sentarmos às mesas que Jesus sentaria. Eu escutei, Carla, não sei se você já escutou esse ditado que está agora, né? Você tem que cuidar as mesas que você senta. Concordo. A mesa dos escarnecedores não é para mim. A mesa da fofoca não é para mim. A mesa da comparação não é para mim. Mas a mesa onde tem a palavra de Deus, onde tem alguém sedento, onde tem alguém doente, onde está alguém leproso, onde está alguém necessitado, essa eu sei que é para mim e para você sentar, minha irmã. Eu sei que ali é como Paulo está dizendo, eu me fiz de judeu, eu me fiz de grego, eu me fiz de louco. Tem muitas mesas que Deus está dizendo para você sentar, não é para você falar, é para você orar, interceder, é para você fazer a diferença como João Batista fazia. É para eles verem a sua vida e dizerem, eu quero isso, ela é diferente, porque João Batista era diferente. Eu imagino os religiosos da época estudando todos os profetas e vendo João Batista. Era louco. Era fora da casinha. Era fora do comum. E Deus está chamando assim mulheres comuns. Mulheres que estão posicionadas onde Deus plantou. Onde Deus colocou. Umas mulheres que fazem a diferença. João Batista, ele estava no deserto. E como eu disse para vocês, como eu disse para nós, ele era acessível, irmãs. João Batista estava ali acessível. E quando eu olho para Jesus, eu vejo também Jesus acessível para pessoas. A pessoas. Eu tenho falado, a Carla disse que assistiu, você que não assistiu, assista. Falei muito daquela live ali com a Alessandra. Nós precisamos de pessoas. Nós podemos saber, é como a Carla até usou o exemplo da sua filha, né? Ela sabe o que fazer, sabe como fazer, mas ela sabe que precisa de outra pessoa. Assim também somos nós, mas nós precisamos de pessoas. Esse evangelho que é somente eu e Jesus não existe. Até mesmo Jesus, ele precisou de pessoas. Deus está colocando pessoas para você ajudar, mas Deus também está colocando pessoas para elas te ajudarem também. Nós ajudamos pessoas a cumprir o propósito delas. E pessoas nos ajudam a cumprir o nosso propósito também. João tinha discípulos. Jesus tinha discípulos. Eu quero te dizer algo que não estava aqui anotado, mas eu preciso dizer. A Carla tem formado mentoras. E Deus não está te capacitando, colocando em mentorias, lendo livros, buscando toda essa profundidade para você ficar obesa espiritualmente. Comece você também ali transbordando, multiplicando. O segredo dos pães e dos peixes estava na multiplicação. Nós retemos, nós guardamos, nós achamos que é para somente nós. Não, tudo que Deus faz em nós é para fluir, transbordar também através de nós. Denise, mas eu não tenho um grande número, comece com uma, comece com duas. Eu sempre digo, Carla, se tem 2 ou 3, tem aula de mentoria. Se tem 2 ou 3, tem o Café com Jesus. Se tem 2 ou 3, tem live. Irmãs, essa é a nossa essência. Não somente nós queremos para nós retermos. Eu tenho glorificado a Deus, porque por muito tempo ali no começo da minha fé, eu via que até mesmo uma pregação era difícil para alguém indicar um livro. Parecia que só a pessoa queria o conhecimento. Parecia que só a pessoa poderia ali ser estudiosa. Hoje não, nós temos visto mulheres que transbordam tudo, que não retêm, que tudo que aprendem, que escutam de Deus, ensinam, porque querem que nós ali passamos e vivemos o que elas estão vivendo e passando. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo com essa palavra? Estamos sendo acessíveis, estamos ali perto de pessoas, buscando pessoas, ombreando causas de pessoas. Coloquei aqui para nós também. Volte à essência.
sendo quem Deus te chamou para ser, livre das competições, comparações e distrações que o inimigo tem colocado em seu ministério. Nós percebemos ali na Bíblia que os discípulos de João, preocupados, temerosos, chegam para João e dizem: as pessoas estão seguindo Jesus. Tu fez propaganda de Jesus lá no batismo. As pessoas estão nos deixando. Irmãs, João Batista sabe quem ele é. Ele não é um noivo. Ele é amigo do noivo. Ele não é a voz ali, irmãs. Ele é a mensagem. Ele é somente a voz, ele não é a mensagem. Então, quando nós ali entendemos o que é esse princípio que oramos, que falamos, que decoramos, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós entendemos, irmãs, que a nossa essência é sermos ajudadoras, colaboradoras, facilitadoras do reino. Nós entendemos que as pessoas não são nossas seguidores, nossas discípulas, nossas mentoradas. Não, é do reino, é dele, é por ele, é para ele. Nós entendemos que tem pessoas ali que nós colhemos coisas na vida delas que outras pessoas regaram, que outras pessoas plantaram. E tem mulheres que nós ali estamos cuidando, Carla, e parece que a gente quer forçar a que a pessoa cresça, forçar que a pessoa floresça. Não. Talvez você vai plantar para que outra colha, porque é necessário que ele cresça. Eu coloquei ali, eu fiz um texto do livro que falou muito comigo ali nesse tema, e eu coloquei ali algo que Deus me chama muito a atenção, e ali eu coloquei para nós que nós somos apenas um instrumento de uma orquestra. Ele é o maestro. Ele é o maestro. Então, minha amada, não tem mulheres te abandonando, não tem mulheres te deixando, não. Talvez foi cumprido um ciclo, uma época, mas seja intencional enquanto essa mulher está contigo. Não retenha, transborde, multiplique, indique amigas, indique pessoas. Não fique, não, eu não vou indicar esse perfil porque somente eu. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso, é para que ele cresça. E nós ali, irmãs, possamos ser quem Deus nos chamou para ser. Sendo a nossa melhor versão em Deus. Porque João Batista, ele tinha uma essência. Ele tinha ali as diferenças dele, as particularidades dele. E ele era usado e ousado em Deus. Assim, eu quero ler com vocês Mateus 11, 2. Já estamos finalizando. Mateus 11, 2. Mateus 11, 2, irmãs. Diz assim para nós: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Irmãs, nem parece a mesma pessoa que nós estávamos falando. Corajoso, chegou e falou para os fariseus, tá, irmãs? Ele não falou para as pessoas. Quando ele diz raça de víboras, é para os fariseus, não é para as almas. Nem parece aquele pregador ousado, posicionado, chamado, autoridade de Deus na terra. Aqui está dizendo que João na prisão. Outro local difícil. Ali na prisão chegou a dúvida. Ele testificou de Jesus. Ele viu descer a pomba. Ele testificou: este é o Cordeiro do mundo. Mas nas prisões, irmãs, as dúvidas chegam. O medo chega. Falávamos de medo, a Carla falava sobre medo. O medo chega quando nós estamos presas. Pode ver, quando João estava no deserto cumprindo seu propósito, não tinha medo, não tinha dúvida, não tinha inquietação, não tinha angústia. Na prisão, todo lugar territorial, geográfico, espiritual, onde tem medo, inquietação, dúvida, não é um lugar de propósito. É um lugar de prisão em sua vida.
prisão emocional, prisão espiritual, talvez até mesmo um lugar de prisões físicas, tóxicas, pessoas tóxicas. Então preste atenção, o lugar que eu estou é de medo, é de dúvida, é de inquietação. Ali, irmãs, essa prisão chegou na vida de João. Essa prisão muitas vezes chega na nossa vida. Essa prisão chega para todos. E eu louvo a Deus que Ele não coloca só os nossos momentos bons. Ele não registra tudo de bom. Ele coloca tudo para nos ensinar. E essa parte, assim, ó, Deus falava muito comigo, Carla. Eu chorei muito. Porque quando João está nesse momento, para onde João vai? João manda perguntar para Jesus. Para aquele que tem a verdade, para aquele que tem as palavras de vida eterna, para aquele que tem as respostas verdadeiras. Eu coloquei para nós, volte à essência, mas toda vez que eu falar isso foi um chamado que eu ouvi e que cortou muito aqui. Volte à essência, levando a Jesus as suas inquietações, levando a Jesus todos os seus medos, levando a Jesus todas as suas dúvidas. Muitas de nós estamos perdidas e sem respostas, porque estamos procurando as respostas no mundo, na autoajuda, em pessoas. A resposta verdadeira estava em Jesus. E como que Jesus responde? Jesus responde com aquilo que ele já fez. Se você está em dúvida se Deus é contigo, olhe para aquilo que Jesus está fazendo, para aquilo que Jesus já fez. Olhe para a palavra, olhe para pessoas que têm testemunho, olhe para aquilo que está escrito. Jesus não diz eu sou. Jesus diz, vai e diga o que eu faço, vai e diga o que está acontecendo. E Deus está falando contigo, você está com dúvida, está com medo? Olhe para a minha palavra. Olhe para aquilo que eu já fiz, olhe para a sua vida, quem você era e quem você é agora. Olhe para a sua vida. Volte à essência, não sendo apenas uma voz. João Batista não era apenas uma voz. João Batista era uma voz profética. Uau, meu Deus. Seja você, que sejamos nós, em nome de Jesus, uma voz profética. Quando os discípulos chegam ali e perguntam para Jesus, trazem a dúvida de João Batista. O que Jesus diz, irmãs? Mateus 11 ainda, versículo ali, vamos ler o versículo 6, que nos diz assim, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer, versículo 7, dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? O que os trajes ricamente estão nas casas dos reis? Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Irmãs, ali quando Jesus, eles vêm perguntar, Jesus, por que Jesus disse nessa vara, esse caniço? Porque a vara, um caniço, ele é ali, ó, vai para um lado, vai para o outro. Um dia ele prega a prosperidade, um dia ele prega a salvação, um dia está ali numa doutrina, no outro dia está noutra. Não, Jesus está dizendo, ele não era assim. Ele era perseverante, ele tinha fundamento, ele tinha base, ele tinha uma mensagem, ele permaneceu, prevaleceu, ele tinha uma verdade, ele morreu por essa verdade, mas ele continuou ali vivo no céu. Ele pode ter ali perecido na terra, mas ele ganhou e herdou o céu, irmãs. Perante os homens nessa época, João Batista era apenas um profeta morto. Talvez até por ter morrido, ele não era mais nem considerado um profeta. Talvez todo aquele povo viu as obras e pensou, nós estávamos emocionados.
Uau. Mas Jesus testificou a seu respeito. Irmãs, quando nós pensamos que a resposta ali de Jesus é o que ele faz, quando nós olhamos para João Batista, que morreu em prol de uma mensagem, de uma palavra, que foi preso pela verdade, mas quando nós olhamos Jesus testificando a seu respeito, o que importa, o que nos importa, é obedecermos a Deus ou aos homens. Talvez eu esteja falando com mulheres que pensem assim: eu não vou mais pregar mensagem porque eu prego só exortação. Eu não vou mais falar por causa que eu falo e muitas pessoas não gostam da mensagem. O que importa é obedecer a Deus ou aos homens. Talvez você se sinta até mesmo repetitiva. Ah, de novo eu vou falar para essa pessoa fazer devocional. De novo eu vou ensinar essa pessoa a fazer as disciplinas espirituais. Deus está falando: ensine, pregue, porque não é sobre você. Você é a voz profética. É sobre essa pessoa. É sobre ela ouvir e obedecer a mensagem. É sermos como João Batista. Nós entendermos que a nossa missão é pregar, não é sobre aceitação, não é sobre validação, não é sobre aquele certinho, sabe, Carla, que às vezes a gente ministra e espera assim: nossa, uau, que mensagem. Não. É sobre nós pregarmos e nós sabermos ali que a mensagem foi ministrada, que a mensagem foi pregada. E para finalizar, eu quero terminar com essa frase: volte à essência, diminuindo, para que ele cresça. Somente assim, irmãs, nós vamos voltar à essência. Seguindo exemplos, fundamentos, pregando a palavra. Entendendo que é sobre o que ele diz, não é sobre nós. Entendermos que no deserto também é lugar de pregação, de testemunho, de verdadeiro ali encontro com Jesus. Carla, a mensagem foi pregada, ministrada, e eu creio que Deus continuará falando. Eu creio que uma unção de João Batista está sendo liberada nas vidas de mulheres esse dia. Eu creio que este ano Deus está levantando mulheres posicionadas não na terra, mas em Deus. Eu creio em mulheres chamadas que estão sendo preparadas para estarem posicionadas para este tempo, para essa hora. Então não retenha, minha irmã. Não guarde. Não guarde o que você está recebendo, o que Deus está te dando, e se prepare para tudo aquilo que Deus quer fazer em ti e através de ti. Em nome de Jesus. Amém, Carla. Minha querida Denise, meu Deus, assim, é tão maravilhoso ouvir essa mensagem. Ela me edifica, ela me constrói. Mas o mais incrível, preciso te falar isso, senti no meu coração te falar. Então, ninguém sabe o que é chamadas, né? Porque eu respeito um tempo de Deus. Eu sou eufórica, eu sou aquela que me chama, eu fui, né? Mas eu tenho vivido esse trabalhar de Deus no tempo e no modo, né? Entender qual é o tempo e não liberar tudo e não liberar para todo mundo. Porque a própria Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, porque os escolhidos, eles decidiram morrer. Os chamados para a multidão. Uau! Olha Jesus ali, vamos ver mais um milagre. Olha Jesus, o que ele vai fazer, a bênção. Oh, chegou a minha vitória. Esses são os chamados. Os chamados é aqueles que estão indo. Eles estão indo atrás de Jesus, porque tem movimento, tem cura, tem milagre. Mas os escolhidos, eles entregam uma rede. Eles entregam o barco cheio de peixe. Eles não entregam para Jesus nada que não tenha. Não é sobre vazio. É sobre uma viúva que entrega o que tem primeiro para Cristo, para depois alimentar ela e o filho. É a que entregou todas as moedas. Ela não entregou a sobra, a fartura. Ela entregou tudo. E é sobre entregar tudo que Jesus está chamando. Esse tempo. Você disse algo que é o fundamento do chamadas. Você não tem noção do que significa. Eu não falei para ninguém. Nem perto de mim sabe. O único que sabe é meu esposo, é o meu marido, que eu tenho dividido com ele tudo. Mas as chamadas não é mulheres posicionadas na terra, mas em Cristo.
Oh, Deus, glória a Deus. Porque queremos ser posicionadas na terra, para viver da terra, para ser reconhecida, amada, ovacionada, para ser lembrada. Mas Jesus quer que a gente seja posicionada nele. Glória a Deus. A resposta não está em mim. Eu sou a mensagem, não é? Eu sou a voz. Jesus. Chamadas não é sobre cuidado. A gente já está sendo cuidada demais. E quando eu cuido muito, eu impeço amadurecimento. Eu quero fazer ar. E aí eu esvazio a cruz daquele que precisa tomar a cruz e seguir. Então, o chamadas não é sobre o ser do cuidado, é ser do capacitado. Aquela que tem capacidade para fazer, faça. Então, eu quero louvar ao nome de Jesus, porque você é uma resposta. Você é uma resposta nessa geração sobre mulheres chamadas. Mulheres que elas decidiram não ouvir a voz de homens. Elas não estão preocupadas com o que vão dizer ao meu respeito. Elas estão preocupadas em saber o que Jesus diz ao respeito delas. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada por essa palavra rema, essa palavra que escorre. Não é fácil, tá? Não é uma palavra fácil. Não é uma palavra que escorre doce, ela desce amarga, né? Ela desce rasgando, porque nós paramos de falar sobre isso, né? Nós paramos de falar sobre o evangelho verdadeiro de Cristo, que fala sobre renúncia, entrega, morte, né? Que não anula, que não inflama, mas é um evangelho que diz: Jesus, se o Senhor não for, não me deixe ir. Se o Senhor não estiver nesse lugar, eu nem quero entrar. Não sou eu que escolho, eu já fui escolhida. E quem é escolhida não escolhe mais nada. Quem foi escolhida se torna escrava por amor a ele. Mas a minha vontade, eu tenho a vontade daquele que me enviou. E eu fui enviada para a terra. Você, Denise, foi enviada para a terra. Então, todo o seu talento, todo o seu dom está sendo entregue à disposição dele. Então, vai ser um sacudir na terra. E nós estamos juntas. Eu louvo a Deus pela tua vida. Meninas, a Denise ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela cuida de adolescentes, porque ela cuida da minha filha. Então, se você quiser mais conhecer sobre o trabalho dela, se você hoje fala assim, eu não estou conseguindo enfrentar isso, procure uma terapia. Né? O Espírito está usando mulheres para ser uma voz. Elas não carregam a mensagem. Elas não têm resposta, mas elas têm Jesus. E quem tem Jesus, então pode te entregar muito, pode te entregar tudo. Super beijo para você! Gratidão, Carla, gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. E muito obrigada não só pela live, mas por estar sendo essa mulher que está sendo uma João Batista, como eu disse, não somente fazendo faça, né? Não. Dando direções, posicionamento, entregando estratégias, irmãs. Então, glória a Deus, minha amada, por tudo, por tanto, pela confiança, por estar aqui. Que Deus abençoe você, cada uma dessas mulheres que estiveram aqui, em nome de Jesus. Estou deixando seu Insta aqui. Gente, vou deixar fixado aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Eu acabei de colocar. Esse é o Insta da Denise. Ela tem um trabalho, nós não estamos na live dela. Ela tem um trabalho chamado Café, Jesus e Amigas, _ oficial. Nós estamos fazendo essa live pelo grupo dela, mas você consegue acessar esse grupo através desse fixado aqui, ó. PC _ Denise Nicola. Então você pode acessar lá e vir fazer parte desse grupo de mulheres chamadas. E você que está aí nessa live, se não entrou no grupo exclusivo, coloca comentário chamadas. Amanhã, Denise, eu vou entregar algo especial para quem está no grupo, porque você precisa saber o que é chamadas. Você já é uma escolhida. Não tem uma pessoa que prega uma palavra dessa. E chamada e escolhida. Um beijo, abraço.
Até a Beijo. próxima live que eu vou te chamar. Amém, Carla. Beijo, meninas. Beijo, Carla. Gratidão.